Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Astral, onde eu vou falar aqui sobre o karma, como funciona o karma, o que ele é, onde ele fica, qual é a sua aparência, qual é a sua relação com a lei da reencarnação e um pouquinho mais, onde eu vou falar tudo sobre o que eu sei sobre o karma, né? O tão temido karma. Antes de entrar no conteúdo do áudio, eu gostaria que viesse a ouvir meus áudios, pessoal. E por favor, se inscreva no meu canal e deixe o like para poder estar me incentivando a produzir esse tipo de conteúdo, certo? Dado o recado, vamos ao assunto. O karma, pessoal. Primeiro, essa palavra karma é uma palavra que significa, eu acho que é reação, ou é ação, alguma coisa assim. Eu não pesquisei bem, mas é alguma coisa assim. Bom, o que é o karma? Bom, pessoal, o karma é o resultado de uma ação negativa realizada pelo espírito, certo? Então, por exemplo, se um indivíduo furar o olho do outro, isso ali vai gerar um karma, ou seja, vai gerar uma memória negativa referente àquela ação. Porque tudo que fiz, todo momento todo momento produzimos memórias, todo momento. Então, quando a gente pratica esse tipo de ação, no caso, um indivíduo furar o olho do outro, isso gera uma memória, assim, com uma ação positiva, só que nesse caso é uma memória negativa. O karma nada mais é do que uma memória, um quanto de memória negativo. Então o que acontece? Quando praticamos esse tipo de crime, isso gera um quantum de memória negativa. Então, essa memória é absorvida pelo nosso mental concreto, que é o cérebro do corpo astral. E todas as memórias que nós geramos na nossa vida, quando passa certo período, essas memórias são recolhidas pelo mental superior, aonde ela é conduzida até o corpo búdico, é onde ficam as nossas memórias de tudo aquilo que fizemos, tanto encarnado como desencarnado, ou até em outros mundos. Tem é nosso grande banco de dados do nosso espírito. É lá que está todas as memórias de tudo que praticamos de bom e até ruim, só que já purificado. Então está todo guardado no corpo búdico. Então o que acontece? Quando o mental superior ele capta essa informação, essa memória negativa, no momento que ele furou os olhos do seu irmão, do seu semelhante, essa memória ele é tirado do mental concreto e é conduzido pelo mental superior até o corpo búdico, mas só que tem um problema. O corpo búdico ele só aceita memórias positivas, memórias limpas, que já são purificadas, porque o corpo búdico só aceita aquilo que é bom, positivo, limpo, transmutado. Então, quando essa memória, esse karma chega no corpo búdico, ele é repelido pelo corpo búdico, porque ele não aceita memórias sujas, memórias negativas. Então ele acaba meio que expulsando aquela memória e acaba retornando para o mental concreto. E também, como não pode ficar no mental superior, outra informação, o mental superior, muita gente acha que ele armazena informação. Não é verdade, pessoal. O mental superior, propriamente dito, ele funciona como se fosse um cabo elétrico, ele conduz,
eletricidade. No caso, ele conduz informação e magnetismo. Sua função não é armazenar informação. Essa é a função do corpo búdico, que é o corpo que está acima dele. Então, muita já vi gente falando que o mental superior é o nosso segundo maior banco de dados. Não é verdade. O mental superior não, a sua função não é armazenar memórias. A sua função é conduzir memórias para o corpo búdico, que tem aquela forma globular, certo? Já o corpo búdico, essa função, uma dessas funções vitais é armazenar informação, memória. Assim como é função da bateria armazenar eletricidade, elétrons dentro de si. Não é como o cabo. O cabo ele não serve para armazenar energia, ele serve para transportar energia elétrica, certo? Então, essa memória negativa é repelido, expulso pelo corpo búdico e é reconduzido pelo mental superior até novamente o corpo mental concreto. E o que acontece? Essa memória acaba irradiando em direção à nossa mente consciente, que é trazido pelo mental concreto. Ele dá estímulos de memória em direção ao nosso consciente. Então nós acabamos ficando perturbados por causa daquela memória mal resolvida, aquela memória negativa. É como se fosse um pequeno espinho dentro da nossa cabeça que incomoda muito, porque aquilo fica irradiando estímulos de memória para o nosso consciente, porque o registro kármico ele fica meio que no inconsciente, só que no mental concreto. Então é só esperando ser purificado. Então o que acontece? Para se livrar desse karma, ele precisa transmutar, queimar ou resgatar esse karma. Então o que acontece? Geralmente, a lei do karma, para ela ser aplicada, precisa agir em conjunto com a lei da reencarnação, porque o karma só pode ser resgatado através da lei da reencarnação. Ou seja, a lei do karma anda de mão dada com a lei da reencarnação. Um depende do outro. Por isso que alguns espíritos dizem que a lei da reencarnação, a reencarnação é filha da justiça. Por quê? Porque é através da reencarnação que se faz justiça, resgatar crimes que foram praticados no passado. Então esse indivíduo que furou os olhos do seu semelhante, do seu próximo, o que vai acontecer? Ele vai ter que reencarnar de um jeito ou de outro, ele vai ser, às vezes até obrigado pela chamada reencarnação compulsória, e ele vai reencarnar cego. Ele vai reencarnar cego para que ele possa sentir o que o outro sentiu, né, passar pelo que o outro passou, né, porque, ou seja, uma vida totalmente na escuridão. Dessa forma ele vai passar toda uma reencarnação cego, ele não vai ver a luz do dia. Ele vai viver assim até o último dia da sua vida, até ele conseguir esgotar toda aquela carga kármica negativa que está impregnado naquela memória que ele praticou na sua vida passada. Depois que essa memória ela é limpa, purificada ou transmutada, aí sim esse registro é recolhido novamente pelo mental superior, onde ele finalmente é guardado no corpo búdico. Então, basicamente, é esse o mecanismo do karma. O karma é uma memória negativa
que fica armazenado no mental concreto. Por isso que se diz que o mental concreto é o corpo do karma, é onde o karma se instala. Por quê? Porque o karma não pode se instalar no mental superior, não pode ser armazenado no mental superior, menos ainda no corpo búdico. Então, por exemplo, se fosse um espírito, desintegrasse seu corpo astral e ficasse apenas na forma mental superior, esse karma ele fica como se pairando em torno do ego, em torno do espírito, como uma espécie de mancha negra, bem escura, bem negativa, dependendo do crime praticado. Que cada crime tem seu peso, sua negatividade, sua carga kármica. Ele fica pairando em torno do espírito, como se fosse uma fumaça negra, uma mancha negra em torno do espírito. Por quê? Porque dali é uma memória. Só que ela está imantada magneticamente no espírito, só esperando ser purificada, transmutada, para poder ser recolhido pelo corpo búdico, através do mental superior. Certo? É aquela coisa, né? No céu, no reino na cidade dos anjos, só entra espíritos puros e santos. Então, o karma querer entrar no corpo búdico é o mesmo que um demônio querer entrar no céu. Não dá. Para isso, ele teria que se purificar, se santificar até merecer, assim, a sua entrada no céu, digamos assim. Então, a lei do karma precisa da lei da reencarnação. Por quê? Imagina um mago negro. Passou, sei lá, 5.000 anos praticando vários tipos de crime no astral. Vamos supor que ele criou ali um vírus, uma bactéria, ou manipulou determinadas pessoas para reis ou rainhas para que se ensinasse pessoas em massa. Então ele pratica durante esses 5.000 anos vários crimes. E aí esse indivíduo desencarna, vai para o plano astral inferior. Lá ele fica. Aí, para ele pagar aqueles crimes que ele praticou na Terra quando estava encarnado, esse mago precisa reencarnar, porque através da reencarnação se realizará a justiça. Por quê? Porque enquanto ele se mantém no astral inferior, entre aspas, ele meio que burla a lei da reencarnação, porque a lei da reencarnação ela é como uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Então, enquanto um mago negro se permanecer no astral, ele está, entre aspas, se livrando do karma. Porque enquanto ele não encarnar, ele está livre de sofrer o resultado dos seus crimes, as consequências dos seus crimes. Certo? Então é claro que ele não vai conseguir ficar no astral por muito tempo, porque o corpo astral ele tem um prazo de validade. O corpo dos espíritos tem um prazo de validade. Então geralmente você fica ali 700 a 1.000 anos no máximo no astral. Aí vai ter que reencarnar. Aí que é pega pela justiça, pelos espíritos superiores, onde ele é reencarnado e começa a quitar os seus débitos. E porque aí ele pode vir com doenças, ele pode vir aleijado, cego, ou uma mão sem uma mão, pode vir muito pobre, pode vir com uma doença assim, uma doença rara, pode vir de várias situações, vai depender do conselho kármico decidir o que será feito com aquele espírito, que tipo de expiações lhe passará. Certo? Então, é por isso que muitos magos negros fazem de tudo para não reencarnar e nem ser pego pelos espíritos da luz, espíritos superiores, porque ele sabe que se ele for capturado e reencarnado pela luz, ele vai ter que pagar aqueles crimes que ele praticou no passado. Por isso que alguns magos realiza suas próprias reencarnações, dependendo do conhecimento que ele tiver, ele
realiza sua própria reencarnação inclusive, dependendo do conhecimento dele, consegue até impedir que as toxinas que estão armazenadas no DNA desçam para células do corpo físico, impedindo assim que o surgimento de doenças. Claro que dependendo do conhecimento do mago, porque as toxinas de origem kármica ficam no nosso corpo físico armazenado na região, no nosso DNA. Fica no nosso DNA as toxinas de origem kármica. As toxinas de origem mental ficam nos nossos neurônios, nas nossas sinapses. E as toxinas de origem emocional ficam nas células do nosso corpo astral, na região celular conhecida como citoplasma. Citoplasma. Certo? Então, basicamente é isso, pessoal, o karma. O karma nada mais é do que uma memória negativa que precisa ser limpa, purificada, transmutada ou esgotada para poder finalmente ser absorvido pelo corpo búdico, porque o corpo búdico ele é muito sutil. A matéria do qual ele é feito é muito sutil. É muito sutil. Então o karma, um registro kármico, ele é muito pesado. Ele não consegue se fixar no corpo búdico. É como você tentar botar uma bola de chumbo em cima de uma nuvem. Não dá. Não dá. Então ele acaba caindo para a terra, essa bola de chumbo. No caso, o karma acaba caindo novamente para o metal concreto. E o metal concreto é o corpo que nos traz a nossa consciência, nossa mente consciente. Então nós acabamos sofrendo com os estímulos negativos dessa memória suja de vidas passadas, certo? Então por isso sempre sábio é aquele que pratica o bem, porque existe o chamado Dharma, que é como se fosse um karma só que positivo. Por exemplo, se você tiver um mendigo morrendo de fome e você vai lá dar um prato de comer com boa vontade, de coração, você dá um prato de comer, um pouco de água, um copo d'água, aquilo gera uma memória, só que uma memória positiva. Essa memória ela é brilhante, é como se fosse um pequeno grão de luz, que é rapidamente absorvido pelo corpo búdico, onde ele se ilumina um pouquinho mais, é como se fosse grãozinhos de luz. Quanto mais grão de luz, mais brilhante é o nosso espírito. Por isso que os espíritos superiores, como mestres ascensionados ou anjos, são muito iluminados, porque dali a quantidade de bem que eles praticam. Quanto mais o bem você pratica, mais iluminado você fica. Então é uma questão de física. Luz é fóton. Quanto mais fóton você tiver, mais luz você tem. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Este é o verdadeiro karma. Fique todos com Deus e até o próximo áudio.